A paz de Cristo. Muito bom. Vocês vieram nessa noite fria, mas abençoada. E Deus tem uma palavra para os nossos corações. Antes de fazer aqui uso da palavra com relação à lição especificamente, lição de número 4, nós temos revistas. Iniciamos um novo trimestre e se você ainda não adquiriu a sua revista, você pode adquiri-la e vai ser uma bênção. Então, se você desejar, dê um sinal com a sua mão e vai chegar um obreiro até você, tá bom? Amém, glória a Deus. Hoje nós teremos uma sala única, só para avisar vocês, os jovens e os adolescentes, agora eles têm aula aos domingos, de manhã. Então, se você é jovem, adolescente, a classe de vocês, ela está reservada para os domingos de manhã. Hoje nós não teremos a sala dos discipuladores, ficou para a próxima semana, próxima quarta-feira. Então, se você já tem a sua revista, já pode abrir aí comigo, lição de número 4, nós vamos falar sobre um tema. Antes, deixa eu dar outros avisos importantes. Hoje é dia 30, estamos encerrando o mês, agora em agosto começa o segundo semestre da Faculdade Vitória em Cristo. Se você quer fazer a graduação em teologia, aponta para o QR Code ou acesse o site da faculdade, faculdadevitoriaemcristo.edu.br. Você pode se inscrever, é um curso reconhecido pelo MEC, é um curso de 3 anos, o bacharelado em teologia. Nós temos também um outro curso aqui na igreja, que é o seminário teológico. O primeiro que eu falei, a graduação, ela é 100% online. Mas o seminário você pode frequentar aqui às quintas-feiras. Nós temos aulas presenciais e também online. Mas toda quinta-feira temos um encontro para nós estudarmos a palavra de Deus. No seminário também é um curso de 3 anos. Você tem o primeiro ano, Teologia Bíblica, onde você estuda de Gênesis a Apocalipse. No segundo ano você tem a Teologia Sistemática, você estuda as doutrinas bíblicas, Cristologia, Soteriologia, Pneumatologia, são 11 disciplinas. E no terceiro ano, você estuda a teologia ministerial, é a prática cristã. Então, no terceiro ano, você também tem essa possibilidade. Nós temos as 3 salas aqui, de quinta-feira. Então, tanto a bíblica, quanto a sistemática e a ministerial. Então, você pode se inscrever também. Se quiser obter mais informações, pode falar comigo, ou aqui, 30 20 90 55, é um número aqui de São Paulo, você pode também fazer uso. Vamos para a lição de número 4, 1 Pedro, a epístola da esperança. Está escrito assim, o texto: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 4, o 11 e o 13. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao Rei como superior. Muito bem, eu quero que vocês leiam comigo o texto áureo desta lição, juntos, 1, 2, 3. Dito
1 Pedro 1, versículo 3. Nós estamos aqui estudando hoje, ainda dentro da temática das cartas gerais. Semana passada, semana retrasada, nós estudamos a carta de Tiago. Hoje nós estamos abrindo outra carta geral, que é a carta de 1 Pedro. Vamos discorrer hoje praticamente 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Nas outras próximas aulas teremos o capítulo 3, capítulo 4 e assim sucessivamente. Então nós estamos estudando epístolas gerais, que são as cartas que foram endereçadas para igrejas não específicas, para pessoas, para grupo de pessoas, e não para uma igreja como Laodiceia, como cidades específicas, quando Paulo enviava a Efésios, a cada uma daquelas cidades. Mas ele manda, essas cartas estamos falando sobre uma audiência maior, mais abrangente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí nós temos 3 objetivos, ou melhor, 4 objetivos. Primeiro, reconhecer que como cristãos fomos gerados para uma nova esperança. Segundo, compreender que as provações certificam a autenticidade da fé cristã. Terceiro, entender que a igreja, como geração eleita e nação santa, exerce um sacerdócio real. E quarto, perceber que a igreja aguarda pela chegada do seu novo lar. Uma coisa importante para você saber, como estatística, que essa carta que nós vamos iniciar o estudo hoje tem 5 capítulos, e ela pode ser lida em aproximadamente 20 minutos. Então você não tem desculpa para não ler essa carta do primeiro capítulo ao último capítulo, porque ela leva apenas 20 minutos. Se você dedicar um tempo da sua meditação diária, você consegue fazer a leitura completa dela em apenas 20 minutos. E nós temos aqui alguns dados importantes, mas nós vamos destacar um pouquinho mais na sequência. Ela foi escrita por volta do ano 60, 63, aproximado, que foi antes da morte de Pedro. Então vamos lá. Leiam comigo esse versículo em alto e bom som. 1, 2, 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Roma, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Ok. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro, porque nós vamos fazer uso hoje de alguns desses versículos. Eu não coloquei todos nos slides, porque ficaria tão extenso eu colocar todos os textos que eu gostaria, que estão aqui, mas para você acompanhando aí na leitura, é muito importante para a gente falar um pouquinho dessa introdução que a gente vai fazer agora. Olha só, mantenha aí na sequência. Nós começamos a carta, o primeiro versículo dela começa com uma informação: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Guarde essa informação. Quem foi que escreveu? Pedro. Muito bem, foi Pedro. Então, quem foi Pedro? Pedro é aquele apóstolo que nós conhecemos, aquele homem pescador, que o seu nome era Simão. Jesus o encontra, e o nome dele, Simão, é um nome hebraico. Ele sendo judeu, Simão era um nome muito comum. Simão, Shimeon, era um nome muito comum. E ele aparece 27 vezes no Novo Testamento. O nome Simão, Pedro. Você também vai encontrar que Jesus pega e diz assim: olha, eu vou te chamar de Pedro, não apenas de Simão, mas a partir de agora você será conhecido como Pedro. E aí você vai perceber que ele inicia a sua carta dizendo que ele é Pedro, ele não é o Simão. Tá? Ele deu um destaque especial ao nome que Jesus deu para ele. Aparece 155 vezes o nome Pedro. E o nome Kefas ou Cefas, que vai aparecer algumas vezes em Gálatas, no Evangelho de João. Algumas vezes vai aparecer o nome Cefas, que é o nome aramaico. Então, o nome de Pedro, você vai encontrar ele em hebraico, você vai encontrar ele em grego e vai encontrar ele em aramaico. Eu estou falando do mesmo personagem, estou falando de Pedro, estou falando de um apóstolo de Jesus, que nós dizemos que ele era um homem indouto. Guarda essa frase, que nós vamos ver daqui a pouco que seria uma pessoa indouta. Porque as pessoas costumam dizer que o indouto, Pedro era analfabeto. Quem já ouviu que Pedro era analfabeto, levanta a mão aí. Quem já escutou? Pedro era analfabeto. Algumas pessoas chegam
ao extremo de dizer que Pedro era analfabeto, quando a Bíblia não diz analfabeto. Homens indoutos, homens que não eram doutores. São poucos os homens que são doutores. Guarde essa informação. Agora, quando você olha para a lista dos apóstolos, nós temos 4 listas dos apóstolos citadas nas Escrituras. Os 12 apóstolos. Nós temos em Mateus 10, nós temos em Marcos 3, em Lucas 6, em Atos 1. Quem é o primeiro nome da lista? Ele, Simão Pedro. Simão Pedro, em Atos, ele já caiu o Simão, ficou somente o Pedro. Quem foi que escreveu? Foi Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, é assim que começou a carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O nome dele é o primeiro da lista e aparece 4 vezes na lista dos 12 apóstolos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre quem são os destinatários. Está aí no versículo que você acabou de ler comigo. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Quem são os destinatários de Pedro? Vamos avançar um pouquinho. Então, vamos ver quem eram os destinatários. Você vai ler comigo. Olhando no mapa agora, quem são? Primeiro, aos dispersos no Ponto. Depois, na Galácia. Depois, na Capadócia. Depois, na Ásia. E depois na Bitínia. Está mais lento do que eu aqui a apresentação. O que acontece? São esses 5 pontos, essas 5 regiões, que todas essas regiões são regiões abrangentes. O país que está marcado aqui é a atual Turquia. Então Pedro está escrevendo para 5 grandes regiões, 5 grandes estados do que hoje é a atual Turquia. Então ele está falando quem está lá no Ponto, quem está na Capadócia, quem está na Galácia, quem está na Ásia, quem está na Bitínia. Ásia ali, ele representa as 7 igrejas da Ásia e muitas outras igrejas que tinham ali. Quando você fala Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Sardes, todas essas cidades são cidades da Ásia Menor. Pedro está escrevendo para uma abrangência, para um grupo grande de igrejas, um grupo grande de pessoas. Então a sua carta é destinada para muitas pessoas. Ele não está escrevendo só para Jerusalém, ele está direcionando a uma audiência bem grande. O que mais que ele fala? Olha só, importante sobre a data da composição, aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, foi quando ele escreveu. Acredita-se que ele estava em Roma, lá no capítulo 5, se você observar, ele diz que ele está escrevendo a partir da Babilônia. Era um código para ele dizer, olha, eu escrevo a partir da Babilônia. Era um nome simbólico para referir-se à cidade de Roma. Ele estava falando por código, porque teoricamente, e não há registros históricos de que Pedro estivesse na atual Babilônia, que fica no Iraque. Então, é muito provável que sim, era um código para referir-se à cidade de Roma, capital do Império Romano. Outro ponto importante, foi endereçado a 5 regiões e o estilo do grego. Pasmem, o homem indouto escreveu a carta com o melhor estilo grego do Novo Testamento. E aí algumas pessoas começaram a questionar, peraí, como é que aquele pescador, aquele homem chamado indouto, aquele homem que hoje algumas pessoas chamam de analfabeto, como é que ele pode ter escrito num grego tão polido, tão lindo, tão estiloso? E aí começaram a dizer, não foi Pedro que escreveu. E aí começaram a questionar a autoria de Pedro, porque um pescador não poderia ter escrito com essa qualidade, um pescador não poderia ter feito isso. Mas deixa eu te dizer, em algumas regiões, você vai encontrar regiões principalmente próximas de muitos turistas, as pessoas falam vários idiomas, elas podem não dominar a língua, mas eles falam alguns idiomas. Então, por exemplo, Pedro falava de nascimento aramaico e hebraico. Aramaico, a língua do dia a dia na Palestina, entre os povos, em Judá. Ele falava o hebraico porque era a língua do templo. Todas as escrituras que eram lidas em hebraico.
De Gênesis a Malaquias, tudo era lido em hebraico, o culto era realizado em hebraico, a sinagoga e as reuniões se falava hebraico. E o comércio, ele era pescador, o comércio se dava por meio da língua grega, que hoje seria para nós o equivalente ao inglês. Então, no mínimo, esse pescador, que a gente chama de indouto, ele se comunicava em pelo menos 3 idiomas. Se você está falando 3 idiomas, glória a Deus. Se você não está falando, vamos aprender com Pedro. Amém? Pedro falava pelo menos 3 idiomas. E alguns ainda querem chamá-lo de indouto analfabeto, né? Ele não era analfabeto. Então, só para entender, vamos quebrar mais um mito aqui. Pedro não era analfabeto. Pedro não era doutor, ok? Então vamos lá. Agora, ele respondeu como é que ele pode ter escrito num grego tão polido. Vamos ler comigo? 1 Pedro 5,12. Com a ajuda de a quem considero irmão, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Pedro responde: eu usei um escrivão, eu usei um auxiliar. E quem é o nome do auxiliar? Ele, Silvano. Quem era Silvano? Cri, 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 cri. E agora, quem era Silvano? Silvano você conhece com outro nome talvez. Paulo e Silas na prisão. E eles cantavam à meia-noite, quando de repente teve um terremoto. E as prisões foram abaladas, as cadeias foram abertas. Esse Silvano é o mesmo Silas. Quando eles vão soltar Paulo da prisão, lá em Atos 16, Paulo e Silas vão ser soltos. O carcereiro chega e fala assim: olha, pode ir embora. Os magistrados pediram para vocês irem embora. Eles falaram: não vamos não. Eles nos açoitaram, nos jogaram aqui dentro no cárcere, sem saber que nós éramos cidadãos romanos, sem um devido processo legal, sem julgamento. Parece uma corte que a gente conhece aí, sem o devido processo legal, nos açoitaram e nos lançaram aqui. Pois venham eles e nos soltem. Venham aqui pedir desculpas e eles nos soltem. Quando Paulo disse isso, ele não disse: eu apenas sou cidadão romano. Ele disse: nós somos cidadãos romanos. O que ele está dizendo? Tanto ele, Paulo, quanto Silas eram cidadãos romanos. Para ter o status de cidadão romano, Silas era uma pessoa muito fluente no idioma daquele império, que até então, apesar de existir o latim, a língua falada no Império Romano era a língua. No mundo daquela época era o grego. Portanto, Silvano ou Silas era uma pessoa muito bem instruída no grego. E Pedro e Paulo fizeram uso do chamado e do ministério desse homem. Então, vamos falar um pouquinho do tópico 1 da nossa lição, que é a esperança dos salvos. Qual é o contexto dessa carta? Essa carta é muito interessante, porque Pedro escreveu para esses irmãos que estão sofrendo perseguições, que estão esparramados pelas nações, lá pelas regiões da Turquia. E por que eles estão esparramados? Estão esparramados porque havia uma perseguição muito forte. Muita gente morria, muita gente era tomada dos seus bens, eram espoliados. Então, por causa da perseguição, os crentes sofriam muito. E Pedro vai trazer uma mensagem sobre o sofrimento. Ele vai dizer assim: o sofrimento que vocês estão passando aqui é passageiro. O sofrimento acontece aqui, mas nós temos algo especial do outro lado, lá nos céus. Então ele encoraja os cristãos que aqui o nosso tempo é passageiro. Aqui a situação é curta. Então não se preocupem. E agora eu vou destacar para vocês que esse versículo aqui, leiam comigo, conseguem ler ali? Agora, pois...
Fé, esperança e amor são as 3 maiores virtudes do cristianismo. E agora deixa eu dar um contexto para você. Um apóstolo que mais falou sobre fé foi ele, o apóstolo Paulo. O apóstolo que falou de esperança foi ele, Pedro, que nós estamos estudando agora. E o apóstolo que falou do amor é ele, João, o apóstolo do amor. Para você ver que está acompanhando The Chosen, Record, está todo mundo aí. A Paulo, Pedro, está todo mundo aí. No The Chosen não vai aparecer o Paulo, então a gente resgata ele de outro lugar. Então, fé, esperança e amor. E cada um deles Deus usou para enfatizar uma virtude do cristianismo. Paulo enfatizou a fé, Pedro enfatizou a esperança e João enfatiza o amor. E aí a gente vai seguindo. Olha esse texto, versículo 1 e o 2 agora, na sequência. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro ponto importante. Ele destaca a Trindade divina. Ele diz que primeiro, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Na santificação do Espírito o quê? Espírito Santo. Ali não disse, mas é o Espírito Santo que nos leva à santificação. E aí ele diz, na obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então a Trindade divina já é apresentada no primeiro versículo. Mas o que eu quero destacar para você é o que está agora em amarelo, a presciência de Deus Pai. Ele vai enfatizar que apesar da perseguição, apesar do sofrimento, nós somos escolhidos, eleitos por Deus. E quando a gente fala de eleição, isso lembra uma discussão teológica que tem por aí. Se fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, né? Fica uma discussão entre calvinistas e arminianos. Mas olha o que ele está dizendo. A base da nossa eleição foi a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Um pré-conhecimento de Deus. Significa que Deus nos conheceu antes mesmo de nós tomarmos nossas decisões. Que Ele conhece tudo antes mesmo de que nós tomemos nossas decisões. Ele já sabe qual será o resultado amanhã. Ele anuncia o fim desde o começo. Olha o texto de Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Se você falar, a palavra predestinação está na Bíblia? Tá. É uma doutrina bíblica? É. É a mesma predestinação que os calvinistas ensinam? Não. Porque eles ensinam determinismo. O que é determinismo? Esse aqui foi escolhido para ser salvo, esse aqui foi escolhido para ser condenado. Para eles, Jesus não morreu por todos, morreu só por alguns, ou só pelos eleitos. Então, Jesus não morreu por todos, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é oferecida a todos, mas não são todos que escolhem a Cristo, não são todos que decidem estar do lado de Cristo. Mas olha como começa o versículo: porque os que dantes conheceu, conhecimento prévio, isso se chama presciência. Qual é a base da nossa eleição? É a presciência de Deus. Pedro disse: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O pré-conhecimento de Deus, nós somos eleitos pelo pré-conhecimento de Deus. E aqui, porque aos que dantes conheceu, então Ele os predestinou. O que significa dizer? Deus olhou qual seria a tua decisão, e ao ver que você escolhe a Cristo, você é predestinado à
salvação. Ele sabe das suas escolhas, Ele conhece as suas escolhas, mas não para por aí, porque o texto de Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele. A nossa eleição é com base em Cristo, antes da fundação do mundo. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Como? Com base no quê? Com base nele. Quem é ele? É Jesus. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi eleito para ser salvo. Olha só que interessante, esse versículo de João 3,18, 3,16, textuário da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele, olha o 18, não é condenado, mas quem não crê, o que acontece? Já está condenado, já está predestinado à condenação, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado. Qual que é a base da sua predestinação? É crer em Cristo. Se você crê nele, você está salvo. Se você não crê nele, você já está condenado. Quem aceita já está salvo, quem não aceita já está condenado, porque não tem outro caminho. Então a base da nossa eleição, eleito segundo a presciência de Deus Pai, o pré-conhecimento divino. Ele olhou, viu a sua decisão, você escolheu Jesus, você está no melhor lugar, e você então é salvo sim em Cristo Jesus, amém? Então agora Pedro vai seguir do versículo 3 ao versículo 9, e agora é que nós faremos uma leitura na Bíblia. Então abra sua Bíblia aí, vamos seguir aqui o texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que coisa interessante que ele está falando aqui, que nós estamos aqui eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e temos uma viva esperança, que aqui seremos contristados por várias provações, passaremos dificuldades e sofrimentos. Aqui é inevitável que tenhamos momentos difíceis aqui na terra, mas ele fala assim: há para nós uma esperança imarcessível, algo que é maravilhoso. O que Deus preparou para nós é algo excepcional, é maravilhoso o que Deus tem para nós. Então ele está falando assim, para a gente continuar conhecendo esse Deus. E há um texto muito interessante no profeta Oséias, que ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que eu vou destacar isso com vocês? Porque na sequência do versículo 10, nós vamos ler agora, que diz o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre todos os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. Olha que interessante isso aqui. Ele está falando que a gente precisa conhecer, que os profetas profetizaram sobre Cristo, mas eles profetizaram e não era para o tempo deles, era para frente, era para o tempo que chegou até nós. Então o que a gente está falando é que a revelação de Deus é progressiva,
ela foi progressiva. Os profetas falaram sobre o nascimento de Jesus. Isaías, Miqueias, Oséias, Naum, Abacuque, eles foram profetizando sobre Jesus. E interessante que a revelação progressiva, o texto aí no versículo 10 e 11 diz que eles investigaram, eles examinaram as profecias. Teve um dia que Daniel ficou encucado, ele foi orar para o Senhor: Senhor, que negócio é esse? Eu quero entender. Deus falou assim: sela a visão, porque ela é para o tempo do fim, não é para agora. Sela, não é para você. Você está sendo um instrumento para ser usado agora, para registrar que eu sou um Deus soberano que anuncia o fim desde o começo. Então registra aí. Ele registrou, só que era só para o futuro. E aí ele diz o seguinte: foi revelado que o cumprimento seria no futuro, não era para eles. E não somente isso, os anjos anelam perscrutar. Uma palavra chata, mas a gente vai tentar explicar o que é isso. Vamos lá. Aí de vez em quando a gente ouve essa expressão: os anjos queriam pregar o evangelho. De vez em quando a gente diz assim: olha, o anjo queria pregar o evangelho e foi dada essa obrigação para nós, e nós que vamos pregar, e não é o anjo. Ok, é comum você ouvir essa expressão, mas o que o texto está dizendo aqui? Vamos analisar um pouquinho mais? Observe essa situação aqui. O que é perscrutar? Vamos dar uma espiada, o que esse povo está fazendo lá? Deixa eu entender, é um verbo grego. Olhar com o pescoço esticado, inclinar-se para olhar, examinar, exercer esforço para ver aquilo que não está na sua linha de visão. Bisbilhotar, sabe? Deixa eu bisbilhotar, deixa eu entender esse negócio. Os anjos não entenderam. Eu estou falando para vocês que a revelação é progressiva. Os profetas que profetizaram, escreveram, eles não entenderam o que escreveram. Deus usou a boca deles, Deus usou a mão deles para escrever, mas eles não entenderam. E aí ele chega e diz assim: até os anjos anelam perscrutar, entender, olhar, espiar esse negócio. Deixa eu te contar o privilégio que você recebeu. Você é privilegiado. Olha o que está escrito em Efésios: para que pela igreja, por quem? Pela igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia, nós somos a igreja de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você sabia que a igreja tem coisa para ensinar para principados e potestades nos lugares celestiais? Você foi salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Nenhum anjo que caiu foi redimido, nenhum anjo que caiu foi perdoado, nenhum anjo que caiu foi restaurado, resgatado, mas você e eu, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos falhos, pecadores, feitos do pó, mas Ele nos prometeu um corpo glorioso, uma salvação eterna, uma vida eterna, algo que os anjos não entendem. Como é que é esse negócio? Como é que o Filho de Deus desceu lá, morreu, tal, e esse povo aceita Jesus e agora está fazendo a obra, e está adorando, e está fazendo. A igreja de Deus é usada para ensinar principados e potestades. A multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus é usada. Então você é privilegiado. Os anjos não estão querendo pregar no nosso lugar, mas eles querem entender o que acontece conosco. Por que que a igreja? Porque nós adoramos, porque nós pregamos, porque nós fazemos o que fazemos, porque Deus nos deu um grande privilégio. E aí há um tópico da nossa lição que fala sobre a santidade e o temor ao Senhor. Pedro vai destacar como que tem que ser a nossa vida. Nós somos salvos por Cristo, mas a nossa vida precisa caminhar por um caminho. Qual é o caminho? Qual é a trilha que temos que seguir? Está escrito aqui, ó. Leiam comigo, 1, 2, 3. Portanto, ou não leia não. Eu não coloquei na tela, como é que você vai ler? Leiam comigo, 1, 2, 3.
olha que interessante. Se você for na Bíblia Revista e Corrigida, ele fala assim, na Almeida atualizada que eu tenho na minha mão aqui, ela diz assim: cingindo o vosso entendimento. Outra versão diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Misericórdia, o que é isso? O que é cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios? Está aqui, numa versão mais atualizada: prepare a sua mente. Cingir era uma forma que eles usavam na época, porque eles usavam, os homens e mulheres usavam vestidos, túnicas, para ser mais preciso. E para eles fazerem algum tipo de trabalho mais braçal, quando eles falavam cingindo os lombos, eles tinham que pegar aquele vestido, erguer ele, amarrar ele no cinto, virava uma bermuda, e ele podia se locomover. Como vestido, como túnica comprida, atrapalhava. O cingir era: esteja pronto para a batalha, esteja pronto para o trabalho, esteja pronto para fazer alguma coisa. Se precisar correr, corra. Cingindo os lombos do vosso entendimento é uma linguagem figurada para dizer: prepare a sua mente, prepare o seu entendimento, sede sóbrios. O que ele está falando de ser sóbrio? Tenha o autocontrole. Não é não beba nada, também não é para beber, mas ele está dizendo: sede sóbrios. Em que sentido? Esteja consciente, com a sua mente exercitada para agir como Deus quer que você haja. Você já não é mais como você era. Aí ele começa: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu modo antigo de vida. Jesus já te libertou, não volte para onde você estava. Ele já te salvou daquela vida de pecado. Ele fala que quando vocês satisfaziam os desejos da vossa carne, outro versículo aqui diz concupiscência, desejo desenfreado da carne, que você vivia quando você estava na ignorância. Hoje você não está mais na ignorância, agora você tem uma nova vida. E Pedro continua, e como ele diz, vamos lá, 1, 2, 3, agora sejam santos que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: porque eu sou. Lembrem-se de que o Pai Celestial vivam com temor durante o tempo como residentes na terra. Ele está falando: meu irmão e minha irmã, você foi chamado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não é para fazer e ficar pintando e bordando o 7 por aí. É para você ser santo, é para você ter uma vida que agrade a Deus, é para você ser um filho obediente, é para você viver diferente dos outros, é para você ter uma vida diferenciada no tempo em que você estiver aqui na terra. Não é para ser santo só no dia da ceia, só na semana da ceia se consagra, jejua e ora, e o resto do mês pinta e borda. Não. Ele diz: sede santos durante o tempo em que você estiver aqui na terra. Sede santos porque Deus é santo. Ele te deu o Espírito Santo. E ele diz aqui: Deus não mostra favorecimento. Mas eu já sou salvo, não importa o que eu faço. A hipergraça está enganando um monte de gente, dizendo que não importa o que você faz com o seu corpo. É mentira do diabo. Pedro está escrevendo para a igreja de Jesus. Ele está falando: igreja de Jesus, sejam santos porque Deus é santo. Igreja de Jesus, não pense que porque você é filho de Deus, que Ele vai passar a mão na tua cabeça quando chegar lá. Ele não mostra favorecimento. Ele vai julgar cada um segundo as suas ações. O que você fizer, você vai prestar conta. E é assim que está escrito, e não tem como a gente correr. E aí a gente entende a salvação como? Em 3 tempos. O primeiro tempo é o passado: você foi justificado pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, você tem paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o seu pecado passado foi perdoado. Não, você não é mais condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Isso, Ele limpou o teu passado.
Mas como que é o teu presente? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O presente de hoje é viver a vida de santidade, de santificação. E como é que a santificação, e como que vai operar a salvação no futuro? Na nossa glorificação do corpo. Ou seja, quando o nosso corpo for transformado, quando o pecado for erradicado. Guarda essa frase aqui, ó. Na justificação você foi liberto da condenação do pecado. Você já não é mais condenado pelo pecado. No presente, você é livre do poder do pecado. Deus te dá condições de vencer e resistir à tentação. Terceiro, no futuro, você será liberto da presença do pecado. Já não haverá mais natureza pecaminosa em sua vida. Você será erradicado. O pecado será erradicado da sua vida. Então, é isso que a gente tem que buscar. A vida cristã é uma jornada, uma maratona. Você tem que correr. A primeiro obstáculo você vai passar, justificou, glória a Deus. Depois vamos para a santificação. E depois continua, porque a Bíblia diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O texto de Apocalipse 22 diz: bem-aventurados os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ele não diz bem-aventurados os que lavaram no passado, ele diz os que lavam hoje. É quem está lavando e se purificando no dia de hoje. É contínua, a santificação é contínua. E vem então a glorificação, quando a gente estará para sempre com o Senhor. E quando eu falo sobre esse gráfico da santificação, eu posso ilustrar que alguns irmãos estão no começo do processo, outros já estão mais avançados no processo. E eu gosto de fazer essa brincadeira, porque de quarta-feira normalmente tem jogo, e tem irmão que falta do culto da palavra, da escola da palavra, para ficar assistindo o jogo em casa. Eu entendo que esse irmão pode estar aqui, ó, ele está começando, ele aceitou Jesus agora, ele não entende ainda, que ele não pode trocar as coisas de Deus, por ficar em casa assistindo um jogo no horário do culto. Ele está no começo da fé. Mas o crente que já avançou, já caminhou com Jesus, ele já entende que o reino de Deus, estar aqui ouvindo a palavra de Deus, é mais importante do que ficar assistindo a final do Corinthians, ou a do Palmeiras, ou a de sei lá qual time, não importa. É mais importante estar na casa e na presença de Deus. Você ganha muito mais, porque na tua casa você vai ficar nervoso, pode ter um ataque no coração, porque o seu time está lá, e você não vai, e fica nervoso e tal, né? E aqui você está sendo abençoado, amém? Então vai chegar um dia que essas coisas não farão diferença na sua vida, se ganhar, se perder, se ganhar, você entende? Se ganhar ou perder, perder ou ganhar, aí jogo de um meio, né? Mas não importa, porque não importa, seu alvo é outro, a sua prioridade é outra. Glória a Deus por isso. Então, processo de santificação. Mas eu não posso criticar o irmão porque ele está no começo. Ele está no começo. O importante é que nós temos que caminhar. Você tem que evoluir, tem que avançar. Vamos avançar de fase, irmão. Vamos avançar. Vence cada dia você vence um pedaço. Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Não pode parar. E o preço do resgate? Aí ele vai falar aqui no texto. É muito interessante que aí ele vai dizer que como que a gente foi resgatado. Olha o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o ouro, prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui eu coloquei o versículo também, que é o versículo que eu acabei de ler, mas numa outra versão. Pois vocês sabem que
o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o precioso, sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Agora eu vou, aquele momento pregador pentecostal, vire para o lado, para o seu irmão, e diga para ele: a salvação é pela graça, mas não é de graça, custou o precioso sangue de Jesus. Mais uma vez, para ver se você guardou: a salvação é pela graça, mas não é de graça, custou o precioso sangue de Jesus. Tem muita gente ignorando o fato: mas a salvação é de graça. Não, ela não é de graça, ela é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, não é de graça. O texto está dizendo aqui: não foi com ouro, não foi com prata, foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Custou muito a nossa salvação. Então quando ele fala assim: olha, ande com temor e tremor diante de Deus, porque ele está dizendo assim: não foi de graça, custou, ele pagou o preço. Ele não simplesmente foi lá e falou: está anulada a sentença. Não, ele morreu e com o seu sangue ele comprou, diz a Bíblia, para Deus. Você foi comprado, você foi resgatado do seu procedimento. Então entenda que você vale muito. Quando alguém disser que você não vale nada, é mentira do diabo. Você custou o preço do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E aí nós vamos falar sobre a identidade do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é um povo marcado pelo amor fraternal. Ele vai dizer no versículo 22, corre o seu olho aí no texto: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele está falando: ame os irmãos, porque você foi resgatado. E o povo de Deus é um povo marcado pelo amor. O que mais que ele diz do versículo 23 ao 25? Ele diz que você foi regenerado pela palavra de Deus. Você tem uma nova vida. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você foi resgatado, regenerado, lavado pela palavra de Deus. Você também foi chamado, aí do versículo, capítulo 2, continua o capítulo ali, 2, do 1 ao 3, você foi chamado para uma vida de santidade. Olha o que está escrito aí: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então a gente foi chamado para uma vida, para largar a maledicência, para largar tudo isso e desejar como uma criança. Ele não está mandando você ser criança, ele está dizendo assim, como uma criança precisa do leite, que você deseje a palavra de Deus, que você deseje ser fiel a Deus. É isso que ele está dizendo aqui no texto. E aí a gente vai falar sobre agora quem somos nós. Um povo edificado sobre a rocha que é Cristo, a pedra viva. Vamos ler comigo? Texto aqui, 1, 2, 3. E chegando-vos para a pedra reprovada, mas para com Deus, vós também, como pedras vivas, ficados para oferecer de sacrifícios espirituais. Glória a Deus. A gente está falando que nós somos, Jesus é a pedra viva, mas nós também somos pedras vivas.
Eu vou ler para vocês ainda mais um texto, que está aqui, ó. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. 1 Pedro 2,8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Falando em pedra, quem está escrevendo que Jesus é a pedra viva? Pedro. O que a Igreja Católica fez? Saiu dizendo por aí que Jesus tinha dito que Pedro era a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica edificou sobre o apostolado de Pedro, dizendo que Pedro era a pedra. Mas Pedro está dizendo que a pedra não é ele, a pedra é Jesus. E os textos que falam sobre Petros, Petra e Litos, são todos representando pedras ou fragmentos de pedra. Deixa eu mostrar a diferença para você. Está vendo aquele monte lá em cima? Aquilo é o Monte Hermon. Aquilo é Petra, a rocha. Petra, a rocha, a montanha. Agora, observa essa barreira aqui embaixo. Isso aqui é um monte de pedrinha que você pega e junta para fazer algum tipo de edificação. Isso aqui é Petros. Jesus disse: tu és Petros, e sobre esta pedra, esta rocha, edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é pedrinha, é fragmento. Você acha que você é alguma coisa? Você é uma pedrinha. Você faz parte do edifício. Você não é o principal é Jesus. Nós somos todos pedrinhas. E uma pedrinha juntinho com a outra pedrinha, juntinho com a outra pedrinha, juntinho com a outra pedrinha. Você, junto com todos os seus irmãos, você tem um propósito na obra de Deus. Você sozinho não faz nada. Estamos edificados sobre a rocha, que é Cristo. A igreja é edificada sobre Ele. E deixa eu te mostrar mais uma coisa. Isso aqui é litos. Então Pedro, para não confundir a cabeça dos irmãos, quando ele estava escrevendo em grego, já que todo mundo ficava toda hora achando que Pedro era pedra, ele falou: vamos parar de usar essa palavra, vou usar outra. Vou usar litos. Porque se eu ficar falando de Petra, vai virar uma bagunça. Então, para não confundir os irmãos, deixa eu usar uma palavra diferente. Ele usou outra palavra, litos, que você vai olhar que as casas deles são edificadas dessa forma. Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha principal, a principal pedra de esquina. Perceba que você tem essa rocha principal aqui, essa aqui que dá sustentação para as colunas que não tinham argamassa, não tinha cimento. Ele é a rocha que dá sustentação a todas as outras, que dá equilíbrio. Se você olhar numa construção, Jesus é a pedra de esquina. O que ele está dizendo? Jesus é a base. Jesus é quem dá a liga. Jesus é quem dá a sustentação. É Jesus quem edifica a sua igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja é de Jesus. Amém? Então olha o que Pedro disse quando lá, cheio do Espírito Santo, eles tinham acabado de curar um enfermo, um paralítico. Ele diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro me há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro nunca puxou o título de pedra para ele. Ele disse: eu sou Petros, eu não sou Petra. Petra é Jesus, Ele é a rocha. Então, a edificação da igreja está em Cristo.
Nós somos um povo marcado e separado para proclamar as virtudes do Senhor. Então, olha como você é privilegiado. Lê comigo mais uma vez. Olha como você é abençoado. Mas vós sois... Que mais? Que mais? O povo, para que anuncieis as virtudes das trevas, vós que em outro tempo não erais povo, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, olha como você é abençoado, você é uma geração eleita, nós somos uma geração eleita, nós somos o sacerdócio real. Deus vai usar a sua vida para interceder por outros. Você é uma nação santa, Deus te separou e santificou e te consagrou para fazer a sua obra. Você é um povo adquirido, você foi comprado com o preço do sangue de Jesus, e agora que você é tudo isso, nossa obrigação é anunciar, é dizer que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é fiel. E aí ele diz o seguinte, Pedro continua dizendo que nós somos um povo estrangeiro e peregrino, separado do mundo. Aí ele usou duas palavras, em outras bíblias diz forasteiro, peregrinos, forasteiros. Deixa eu te dar um contexto. Aqui na NVI diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusem de praticar o mal, observem as vossas boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que ele está falando? Ele está falando assim: nós somos estrangeiros e peregrinos. O que é um estrangeiro, meu irmão? Ele está dizendo assim: estrangeiro, quando você está numa nação que não é sua, você não tem os mesmos direitos do cidadão daquele lugar. Você é estrangeiro, você não usa, você não vai pela cartilha desse mundo, você não anda pela cartilha desse mundo, sua cartilha é diferente. Você é forasteiro. Forasteiro, ele quer dizer uma pessoa, o peregrino é uma pessoa que não tem morada fixa. Ele está dizendo aqui: o nosso tempo aqui é passageiro, a nossa vida aqui é passageira, mas nós temos algo especial lá do outro lado. Nós temos algo eterno, maravilhoso. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos apenas, aqui nós estamos de passagem. Apesar de estarmos de passagem, repare o texto. Não é porque você é forasteiro que você vai pintar e bordar na nação alheia. Não. O texto diz: vivam ali. Abstenham dos desejos carnais. Ele fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Nós não somos daqui, e nossa vida é diferente, nós vivemos de forma exemplar. Eles vão olhar para a nossa vida, mesmo que eles não gostem da gente, eles vão glorificar a Deus, porque nós vivemos de acordo com as Escrituras. O nosso padrão é diferente, a nossa vida é diferente. E a gente vai para a conclusão, para dizer o seguinte: 3 lições que a gente extrai aqui. Primeiro, o sofrimento. Pedro vem trazer esperança. E como que ele traz a esperança? Daqui uma semana seu sofrimento vai acabar? Não foi isso que ele disse. Eu sei que Deus pode fazer acabar com o seu sofrimento em um estalar de dedos, mas ele diz o seguinte: o sofrimento vai passar, mas a nossa esperança não está aqui. Paulo diz que se ele esperasse a Cristo somente nessa vida, ele seria um dos mais miseráveis homens. A nossa esperança está além daqui. A gente crê que Deus pode operar, e Ele opera sim, mas se a nossa esperança estiver só aqui, ela é muito fraca. O sofrimento vai passar. Deus espera que enquanto estivermos aqui, nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida consagrada a Deus, uma vida digna de servos de Deus. O estilo de vida do salvo é diferente. E Ele espera que a gente aqui, como peregrino, nós só estamos de passagem. Aqui não é a nossa morada permanente. Você tem algo muito melhor reservado nos céus. Glórias a Jesus. E eu termino mostrando que eu lancei o e-book, e se você desejar depois, acessa lá, é um PDF
Você consegue adquirir na Hotmart e tem 300 e poucas páginas sobre Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. É um comentário sobre esses textos da palavra de Deus. Se você quiser, você vai conseguir ver. Qualquer coisa, aponta no QR Code. A aula de hoje, se você quiser baixar, aponta para o QR Code, preenche o formulário, vai te mandar para o segundo site. Você vai conseguir fazer o download agora, em nome de Jesus. Deus abençoe.